Canal Abelhas de Biomacatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas. E eu digo que o Brasil é um país maravilhoso pelas coisas que acontecem. A gente vê muitas coisas. Então, eu vou falar aqui uma série de coisas. Foi a questão de o cara dizer, na minha caixa que eu falei, que a água só condensa dentro de caixa de abelhas, não é pela questão da umidade. Imaginar que você está em qualquer local que é possível existir abelha, só vai encontrar água condensada se a caixa não tiver vedação. Isso é fato. Não há discussão. Vedação que eu estou falando, isolamento térmico. O que eu quero dizer isso com isolamento térmico? É que o que está dentro, lá no ninho, no conjunto, no ninho da abelha, não passe para fora, o que está fora não passe para dentro. Principalmente o ar. Então, quando há essas mudanças, é porque está tudo errado. O pessoal não observou. Na natureza, a abelha não faz isso. Exceto as abelhas do gênero Apis, porque conseguem nidificar, enxamear em qualquer espaço aberto. Debaixo de uma placa, debaixo de uma rocha, debaixo de galhos, de moita. É que você não sabe o que é isso. Então, eu vi as caixas que dava para esconder entre as camadas, que eram tal camadas, mas vi outras também, que eram caixas horizontais, caixas verticais, inclusive uma de uma planta que eu estou utilizando, que é o roxinho, eu comprei agora 4 metros, um preço que chama prancha, aqui bem caro, mas só encontrei, eu passei quase todas as madeireiras de Juazeiro e Petrolina, não todas, mas a maioria, encontrei nenhuma madeireira, mas entendendo, a caixa dava entre tampas e caixa, fundo e outras partes da caixa, dava para esconder um rinoceronte, quer dizer, um rinoceronte, não sei nem que eu falei isso, mas um elefante adulto, por exemplo. Então aquilo ali, paciência, ali vai encher d'água mesmo. Então tua caixa de abelhas, dependendo do momento do ano, vai virar uma piscina. Então tem que ter esses cuidados. Bom, eu digo que a criação de abelha não é para amador. Muita gente confunde. Não, é mesmo para amador, gente. Eu vi recentemente, eu discutindo com o pessoal sobre, falou um monte de besteira. Detalhe, poderia ser qualquer um, poderia ser um leigo, poderia ser uma pessoa que nem sabe o que é abelha, que nem todas as pessoas sabem o que é abelha. A maioria das pessoas provavelmente nunca viram uma abelha, se viram não sabem, não souberam e não vão saber identificar que aquele bicho é uma abelha, que aquilo é um inseto, que aquilo... Inclusive, classificando, acho que não tem mais de 20 mil espécies de abelha em todo o planeta catalogadas. O que quer dizer isso? Tem lá um nome científico, foi estudado, foi um pesquisador. São mais de 20 mil espécies em todo o planeta. Dessas 20 mil espécies, tem uma boa quantidade, a maioria, tem que entender, são abelhas solitárias. Abelhas solitárias, já fiz vídeo falando sobre isso aqui no canal. E tem aquelas que são hemissociais. Também tem as eusociais, a abelha que forma colônia, que do ponto de vista de biologia não está adequado. Mas a gente tem que falar porque o popularizou, a gente tem que dizer, colônia. E fica assim. E essas pessoas dizendo que só, foi outro dia, que só existia 2 espécies de mandaçaia. Eu tenho um vídeo chamado As 4 Verdadeiras Mandaçaias, que são quais essas mandaçaias que eu trato aqui, chamo mandaçaia da caatinga, que até os linguistas não gostam muito, como eu faço a escrita, mas paciência, eu não estou aqui para discutir com linguista, quem quer que seja, respeito demais, mas não estou para discutir. Mas é a mandaçaia da caatinga, Melipna mandacaia, agora tem que falar o nome científico. A mandaçaia MQ, esse MQ é por conta do nome científico da espécie, que é Melipna quadrifaciata. Esse quadrifaciata, que é o epíteto específico, refere a 4 listras que existem no abdômen, listras amarelas. Tem outras listras, se você for levar para uma lupa entomológica, provavelmente vai ver outras coisas, mas não é esse o fato aqui que eu quero falar. A mandaçaia MQA, que esse MQA também é a abreviação do nome científico da espécie, que é Melipna quadrifaciata antidioides. Esse antidioides diz que vem de uma estrutura lá de flores, uma planta chamada antídeos. Isso é o que fala mais ou menos aí. E a mandaçaia MQQ, que é Melipna quadrifaciata, Essa MQQ só está no sul do Brasil. Pode chegar até na divisa do Paraná com o estado de São Paulo, em algumas partes, sim, pode ser encontrada.
A MQA está em muitas partes do Brasil, inclusive aqui muito perto de onde eu estou. Então, a MQA está muito presente. Aí o cara disse que é 2 abelhas, que, olha o absurdo, o cara não sabe nada, não precisa saber. Eu procuro falar o que eu sei. Disse que, na verdade, elas cruzam, que não existe híbrido, existe mestiço. Não, mestiço, o termo mestiço é até, do ponto de vista histórico, é preconceituoso, porque mestiço era vamos imaginar, na espécie humana, o cruzamento, que é cruzamento mesmo, não estou falando nada errado, nem inadequado, é o cruzamento de pessoas com cor de pele diferente, brancos e pretos, brancos e amarelos e pretos. Aí chamava isso de mestiço. Daí surge a questão mulato, é até preconceituoso. Para animais irracionais, que é o caso das abelhas, nem tanto. Mas na verdade é híbrida. O conceito de híbrida é quando se junta 2 coisas diferentes. Então, por si só, é híbrido. Não tem como. E são espécies diferentes. Inclusive, não tem sobreposição. Nenhuma das 4 mandaçaias. Mandaçaia mesmo que ainda tem na parte periférica várias abelhas. Por exemplo, a rainha da terra, que é a Melipona quinquefasciata, alguns chamam mandaçaia da terra, mandaçaia do chão. Não tem nada de errado nisso, é não popular. Tem uma lá no Pantanal, que o pessoal chama a mandaçaia pantaneira, mandaçaia do Pantanal, mandaçaia do Mato Grosso. Também não tem nada de errado. Existe ainda uma parte periférica. Pois bem, na verdade são 4 espécies, elas não têm sobreposição. E vem a mentira, dizendo, por exemplo, o estado do Ceará, vou reportar. O estado do Ceará tem 2 urussus em pontos específicos. Quais são essas 2 urussus? Tem 2 que têm sobreposição. A urussu, que eu chamo rainha da terra, que é o urussu do chão, é a Melipona quinquefasciata, importante. Tem vários vídeos, a grafia científica, como ela deve sim ser feita, não com alguns, essa turma aí do zap da vida, não é? Eu não habito esse meio, esse ambiente. Esse pessoal aí do X, vocês sabem o que é o X. O X, vocês sabem, mudou o nome da rede social. Bom, e tem a urussu amarela com amarela, a Melipona flavolineata, que pode ser encontrada na Serra da Ibiapaba, certo? Lá também tem a Melipona quinquefasciata. São essas 2 urussus, tá certo? Não tem outras urussus no Ceará. Tem como? Introduzidas. Aí é crime ambiental. Ah, não gostei. É tráfico de habitat. Ah, não gostei. Gilvan falou isso. Não, não falei. Isso é real. Isso é biopirataria. Tem estudo sobre isso. Tem, inclusive, uma coisa engraçada, vou deixar aqui um print. Ah, pode comentar tudo sobre abelhas, mas nada que seja, vamos pensar, polêmico. O que não é polêmico? Isso é polêmico. É polêmico por quê? Porque outro vem lá dizendo, a meliponicultura é explosão da meliponicultura. É explosão mesmo, porque o cara está transportando a abelha para tudo quanto é lugar, é comércio, porque eu não vejo ninguém preocupado com a abelha solitária, com a abelha antissocial, a não ser raramente alguns plantadores de acerola aqui no Brasil, em algumas determinadas regiões, plantadores de maracujá, que esses são os polinizadores. Então isso são coisas que acontecem no dia a dia. E o cara dizendo que no Ceará que pode criar a mandaçaia da caatinga com a jandaíra, elas não têm sobreposição em nenhum local onde existe. Quer dizer, são 3 abelhas jandaíra, esse nome popular, esse nome científico definido. Mas estou falando da Melipona subnita. Não tem sobreposição. Quem está falando isso é que está falando besteira. Aí sim, isso é fake news. Até porque tem estudo de grandes pesquisadores que sabem disso, que foi catalogado no passado. Agora o cara está introduzindo. Aí o cara diz, mas eu encontrei uma jandaíra lá na natureza, no local onde é a ocorrência da mandaçaia da caatinga, ou da mandaçaia MQA, ou da MQ, ou da MQQ. Ou o inverso, encontrei uma dessas mandaçaias onde é local que é local de habitat da jandaíra. Que as pessoas fizeram a biopirataria, porque elas fizeram o tráfico de animais. Aí encontra assim essas abelhas nesses locais. Não tem outra condição para encontrar. Só a condição é essa. Aí dizendo que elas não copulam. Gente, é de uma estupidez tão grande, porque isso tem em qualquer livro de biologia, os chamados, vai lá na parte de genética, mas principalmente na parte de evolução, são 2 ramos da biologia que são estudados, por exemplo, em todo o ensino de biologia, mas no ensino básico, primeiro, segundo, terceiro ano, mas somente no terceiro ano. O estudo é genética, evolução e ecologia. Vai lá, estuda, lê. Você passou, tem a certificação, mas você é um Mobral. Você não aprendeu. Que é bem, mas muito, muito claro essa
essa questão. Os isolamentos reprodutivos, tem vários tipos: isolamento mecânico, isolamento pré-zigoto, isolamento pós-zigoto, isolamento sazonal, isolamento geográfico, isolamento inclusive até climático. É fogo falar isso, tão legal, mas são os isolamentos. Por quê? Porque eu tenho um vídeo, eu não vou publicar aqui, mas o vídeo, porque só se os autores me permitissem, onde eles estão criava a jandaíra, introduziram o mandaçaia da caatinga e os zangões de mandaçaia da caatinga copulando. Não era, até porque não é essa copulação de operária com princesa, copulando com as princesas de jandaíra. Isso, provavelmente, isso eu conversei com cientistas, eu não conversei com essas turminhas do Zap, porque o pessoal é tão fraquinho, tão mobral, analfabeto nesse sentido, que não dá para discutir. Fato esse que está lá dito. A pesquisadora é uma pesquisadora que inclusive está na Academia Brasileira Nacional de Ciências. Ela diz o seguinte: tem todo sentido, precisa testar, que há um isolamento reprodutivo. O que vai acontecer? Entendendo, primeiro que a zangão não vai fecundar abelha nenhuma. Isso é outra estupidez que o cara não sabe. Eu tenho um vídeo no canal explicando um processo chamado parternogênese, que ocorre em abelha, partos virgens, gênese, geração de virgem. Os zangões, eles podem ser que são filhos da mãe, eles não têm participação dos pais. O que acontece? Quando as princesas são copuladas, elas são copuladas, elas não são fecundadas. Elas têm uma estrutura, um órgão no corpo, na região abdominal, na parte abdominal, e esse órgão é chamado bolsa espermateca. E o que acontece? Ali fica armazenada uma quantidade de espermatozoides, pode ser apenas de um zangão, pode ser de vários zangões, dentro de uma espécie. E de espécie até diferente, por exemplo, no gênero Escapto trigona, e no gênero trigona tem várias espécies que cruzam e deixam híbridos, inclusive híbridos viáveis, híbridos férteis. Diferente, por exemplo, acinos com equinos, no caso de jumento com égua, cavalo com jumenta, que ali é um híbrido não viável, é um híbrido estéril, mas tem um produto daquele é um híbrido, ali é híbrido. O cara não entende nada, não entende, mas entendendo. Quanto que vai se dar de fato a fecundação? Fecundação só vai ocorrer quando a rainha for fazer a postura. Se o ovo for fecundado, nasce fêmeas. Pode ser princesa, pode ser operária. Se o ovo não for fecundado, nasce sempre zangões, macho, e são haploides. Ou seja, isso quer dizer que ele só tem metade. Isso quer dizer não, isso é a realidade. Só tem metade dos cromossomos. Por quê? Justamente as fêmeas têm o total de cromossomos, é completo. Então, nem sequer entende, ou seja, fala tanta besteira, não sabe de nada, não sabe. Eu tenho muita coisa que eu não sei. Por exemplo, eu recebi aqui esses dias pesquisadores, professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e recebi doutorandos, e eu conversava com eles justamente essa questão das redes sociais. Tem vou citar o nome dele, é o Arcanjo, ele é angolano, e o doutorado dele está sendo pesquisa na comunicação no YouTube, das redes sociais, sobre a abelha. Tem cada absurdo que tem, eu não vou falar. Bom, e outra coisa que eu quero falar é a questão do mel, o melis. Esse mel o pessoal chama açucarado. Não, até porque não é açúcar em si. Açúcar que é açúcar. Aqui tem glicose e frutose na mesma proporção. Esse aqui certamente vai ter em torno de 98% disso. Esses dois açúcares, a glicose e a frutose e vice-versa. E vai ter ainda alguma coisa, até 3 de sacarose. Todo mel de abelha vamos encontrar sacarose. Então esse mel aqui ele cristalizou. Se eu pegar esse aqui, que está envasado nessa bisnaga, aqui tem meio quilo, 500 gramas, se eu colocar lá na geladeira, ele também, ó, tá bonitinho aqui, ele não está cristalizado, ó, ver no fundo da garrafa, da bisnaga, ele está tranquilo, não tem nada de errado. Eu gosto de consumir aqui, por isso é que eu faço. Eu peguei esse aqui, foi inclusive do mês, quando estava envasando, peguei desta embalagem, era o mesmo mel de apis, de africanizada, eu coloquei essa parte nesse recipiente. Esse aqui demora mais, o mel das abelhas nativas, e um dos fatores provavelmente que faz com que esse mel possa demorar mais tempo na geladeira líquido, sem cristalizar, que aqui ele está semi-sólido, está um gel, entenda, está um gel, forma gelatinosa. Então, isso aqui eu não posso garantir que é uma afirmação real. Isso é o mel da mandaçaia. Uma que ele não está azedado, não está fermentado, não tem, a gente abre aqui e não vê sair bolha, ele não forma bolha. Isso é fato. Nenhum dos meus médicos forma isso. Pode ser que faça? Pode. Discute qualquer, pode fazer.
É porque esse mel aqui tem um teor de água mais elevado, provavelmente 1/4 do mel das abelhas nativas, não todas. Eu já ouvi falar, eu não fiz nenhum estudo, aqui eu estou comentando algo que já me falaram, que o mel mais desidratado que existe em todas as abelhas produtoras de mel, até hoje estudado, é o mel da marmelada, que abaixo é entre 15% e um pouco abaixo, 15% d'água. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, 1 kg de mel, 150 gramas, é água ainda. Agora, se a gente pegar 1 kg de mel daqui, 1 kg, vamos usar a questão de massa. 1 kg desse aqui tem 250 gramas de água, 1/4 é de água, até 250 gramas, mel da mandaçaia. Talvez esse seja o motivo que ele não venha cristalizar tão fácil quanto o mel da africanizada. Então, o mel cristalizado não é o mel estragado, entenda. E aí vem o pessoal na internet, nos grupos do Zap Zap da vida. Esse pessoal é a linguagem do Zap Zap, é os doutores do Zap Zap, é a comunidade científica do Zap Zap. Não que o cientista não possa também participar dessa rede. É esses caras do Excel que estão falando esse tipo de barbaridade, de absurdo, de coisas que não procedem. Então, fazia tempo que a gente não fazia nada aqui nesse quadro, mas é um quadro que eu trago essas informações que eu acho que é, ou melhor, essas contestações. Eu estou contestando aqui o que a gente vê nas redes sociais. Entenda, o que está falando, inclusive lá da tubuna canuda, ela também não tem sobreposição. O pessoal hibridiza porque cria junto. Inclusive, você é um criador que ele vai perder suas abelhas. Ele vai ter híbrido, isso vai baixar a produção no futuro, ou não, mas vai ter problemas futuros. Inclusive, mas eu crio condomínio. Não junte outras abelhas, que é outra questão, outra que se popularizou aí. Eu desde o início comecei a criar a mandaçaia da caatinga junta, colada, todas juntas e misturadas. Nunca tive problema, o pessoal dizia que ia ter problema. Vi muitos cientistas, inclusive, alguns, não muitos, dizendo que era problemático. Então tudo que aquilo que, muitas coisas que falou, não procede. Então quando você junta, e aí tem muitos criadores que estão encontrando isso, e tem estudo de pesquisador. Quando você junta, por exemplo, a mandaçaia da caatinga, Melipona mandacaia, com a jandaíra, uma das jandaíras, são 3, a Melipona subnita, dá problema assim, dá um processo que eles também não sabem nem o que é isso. Isso chama competição, mas isso chama parasitismo social interespecífico, ou seja, entre espécies diferentes, porque tem também, pode ter o parasitismo social intraespecífico, entre indivíduos da mesma espécie, até existe. Normalmente o pessoal dá um nome lá de pilhagem, em tese, mas se a abelha ocupar a caixa da outra, tirou, destruiu a outra, e vinha uma abelha, um chame, se arranchar ou na caixa ou no oco, se for a mesma espécie, aquilo ocorreu ali de fato um parasitismo. Entendeu isso? Então, essa miscelânea que eu queria abordar hoje aqui para vocês.